que, só não tem a idade dele. E do caso do Bruno Henrique, a culpa, você que é flamenguista, se ele for pro Palmeiras, é do próprio Flamengo, que ficou... O Bruno Henrique certamente deve estar... Pô, o cara foi fundamental na Libertadores de 2019. Ele era, até se machucar, um jogador importante pro ataque. Cara, ele sempre jogou no melhor nível então, dele. Meu amigo, sempre. Quando você dá brecha... Ele tem uma regularidade no nível que é Tem impressionante. uma questão aí que é de ser humano. O Edu tocou num ponto importante. Quando ele estava num momento difícil, que é a lesão, né? O Flamengo, entre aspas, duvidou dele, ok? Por quê? Sim. Se não duvidasse, teria feito uma proposta de renovação de contrato logo lá. E é um momento que o Mas cara... é legítimo duvidar? Aí é gestão de risco. Gestão de risco? Tu bota na balança. Caramba. Tu bota na balança. Eu não vou fazer a proposta porque ele pode não voltar em alto nível? Ok, eu não vou. Daí fala, mas e se ele voltar? Aí a gente corre o risco de estar livre no final do ano. Mas ele tem serviços prestados, né? Sim, não é o Kennedy, por exemplo, que tava lá. O jogador leva isso em consideração, Edu. É lógico. E pra analisar o Bruno Henrique, a gente tem que analisar uma série de fatores, acho. Primeiro, não tá mais na mão do Flamengo. Tá na mão do Bruno Henrique. De alguma forma, tá na mão do Flamengo se cobrir. Eles estão oferecendo agora. Mas quem disse que o Bruno não aceita se cobrir? A decisão é do Bruno. O Flamengo não tem poder contratual, mas nenhum sobre Mas será que pela relação com o Flamengo, se o Flamengo pelo menos empatar e o Bruno não fica? Tá, mas por decisão de quem? Por decisão dele. Do Bruno? Sim, então, dele. Então, será que ele não tem esse apreço também pelo Flamengo? Por isso tá na mão do Bruno. Eu não tô dizendo que ele não vai renovar, mas tá na mão do Bruno. Tá. O Flamengo não tem muito o que fazer. A não ser fazer uma proposta boa. Ele pode pedir o que quiser. Que é diferente do Pedro. Pedro, quando o Pedro elucida, ele tinha contrato. Eles fizeram uma gestão de risco e resolveram deixar entrar nessa janela de 6 meses. E aí, cara, é bem complicado, porque a questão de fazer proposta, não é, pra mim também, eu concordo, não é leilão. Não é leilão. Palmeiras viu e no Flamengo provavelmente tem uma questão assim, pro Flamengo, para dar luvas e dar um valor a mais, o Flamengo tá dizendo, mas o jogador é nosso e a gente vai ter que pagar por ele. Né? Recomprar, eles querem uma recompra. Na visão do Palmeiras, não. É um jogador Quem que é o empresário que do tá Bruno livre e a gente vai trazer ele. Então, assim, é uma situação delicada, cara. E assim, vai depender única e exclusivamente do Bruno Henrique. Só uma situação que eu concordo com o Praz. Se você tem um planejamento muito claro, você sabe quais são os pilares do seu grupo. Você hoje tem uma discussão também de renovação do Gabigol. Só que a discussão de renovação do Gabriel, você não está com o Pires na mão e você não está em risco. Porque você está negociando a extensão de um contrato que acaba no final do ano que vem. Sim. O do Bruno, quando você tinha ali, se você tinha dúvida, você tem mecanismos. Ô, Bruno, olha aqui, eu estou te dando um ano, dependendo no final do ano, eu renegocio e amplio esse vínculo. Vamos ver como é que você vai voltar. Cara, você fez uma gestão de risco, você não fez essa gestão de risco, você abriu mão, cara. E o jogador mesmo, se está machucado, entrando em último ano de contrato, ele fica suscetível, ele está muito mais propenso a aceitar uma abordagem dessa. E eu acho que isso é você sentar e conversar. O Bruno já teve pelo menos 2 situações de gravidade extrema de lesão, ele responde bem. O Bruno é um cavalo em campo. Aí você pega o seu departamento e fala, como é que está sendo a resposta dele? E se eu der mais um ano? Você acha que é plausível? Você acha que me coloca em risco? Eu dou mais um ano e final do ano agora, meio do ano que vem, eu sento para ampliar para mais 2 que ele quer ter. Cara, tudo isso é conversado. Não dá para chegar agora, porque isso é muito fácil também, eu não gosto não. Não dá para chegar agora e você colocar o cara como vilão. Isso que eu empresário. Bruno? Não, mas pode ser que... Cara, você tem cenário nem o clube se não renovar. Mas o prazo que o Pedro tocou é interessante, porque é o seguinte, vai chegar uma hora na reunião que o diretor, ele esticou a corda ao máximo, o Flamengo não vai avançar, e eu tenho certeza, como o Flamengo faria e outros clubes fariam, vai apelar pelo sentimentalismo. Vai lá, a história aqui, pense bem, olhe bem o que você pode... lá no Palmeiras você vai ser um grande jogador, pode ser que seja, mas e como é que vai ficar a sua relação com o Flamengo? E o Bruno gosta muito do Flamengo, gosta muito da torcida do Flamengo e a torcida gosta muito dele. E eu acho que essa condução pro lado do Bruno, se ele optar por jogar no Palmeiras, ele vai ter que ter, porque os caras vão pesar nisso. O flamenguista certamente em casa está pensando, ele vai fazer isso mesmo? Edu, trocar a gente? Eu acho que eu não sou sentimental ao ponto de dizer assim, o Bruno Henrique tem que ficar chateado ou foi sacanagem que o Flamengo fez no momento da lesão dele não chamar ele para renovar. Não. Tá? Mas assim, tudo gera uma consequência. Claro, você você deu brecha. Tu deu brecha pra... Claro. Eles vão apelar pro teu sentimento e aí tu pode dizer, tá bom, e quando eu tava machucado lá, entrei no meu último ano de contrato, vocês conversaram comigo, me dando mais um ano pra me dar a confiança, tu vai voltar no meio do ano, mas tu vai te recuperar, a gente vai te dar mais um ano de contrato. Tudo isso, na hora da negociação, pesa, cara. Sabe qual que é o sentimento do empresário, Bruno Henrique? Você sabe?
Não. Acho que você tem esse sentimento. Você conhece esse sentimento. Não sei, pode ser que eu tenha. O empresário do Bruno Henrique, sua informação, chama-se Denis Ricardo, foi jogador do Palmeiras, assim como o Praz. Ah, o Denis, o Denis Ricardo lateral. jogou em 2003. Isso, lateral. 2003. Outro dia, o empresário do Bruno Henrique, ele postou uma foto com a camisa 16 do Palmeiras e tal. Lembra? Então, assim, e a torcida do Palmeiras ficou animada com essa possibilidade. Pô, peraí. E a gente sabe como é que funciona o mercado do futebol. Muitas vezes um diretor vai lá, faz um bom acordo com o empresário nessa negociação, eu tô falando que o Bruno Henrique vai ganhar muito dinheiro, o empresário também ganha, né? Claro. O empresário vai ganhar uma bala. E muitas vezes o empresário tem uma boa relação com o clube, leva esse jogador, mas empurra, né? Tô empurrando esses aqui não, né? Leva o Bruno Henrique, mas leva esses aqui também. Fato que, assim, há uma relação histórica e sentimental do agente do Bruno Henrique com o Palmeiras. Se isso pode ajudar na negociação... E no caso, que eu acho que pode pesar nessa relação, mas tem um caso que eu acho que a diretoria do Flamengo também erra, porque a diretoria do Flamengo, quando contrata o Bruno Henrique, ele vem com uma dúvida gerada no Santos, que você se lembra, Sim. de uma lesão, de uma operação e uma superação ocular. absurda do Bruno, e ele dá o retorno. Por isso que essa gestão de risco que o Praz citou, que existe, eu acho que ela é necessária, mas em alguns casos você tem que meio que não abrir mão, mas tentar diminuir muito o seu risco. Então, no gestão de caso, risco, no caso do Bruno, o Bruno é o Bruno. Você não está falando com todo o respeito do mundo do Kennedy, que passou no Flamengo Sim. e não deu o retorno que todo mundo esperava, nem ele. E outra, dentro de uma normalidade, hoje, uma lesão de cruzado, se não houver nenhuma Nenhum contratempo. intercorrência no meio da recuperação, não é. Antes era fim de carreira, né? Eu operei, voltei hoje- melhor ainda. Meu É, cruzado. Mas você faz o quê? que aqui tá um Não, exemplo. o problema foi o joelho esquerdo. O joelho direito eu operei o jogava cruzado bola? de 0 a 10 Não, mas ficou é- 11. mas Agora ele o joelho voltou esquerdo, melhor. eu rompi todos os ligamentos. É. Aí o lateral com o lateral, aí não recupera. Mas aí, voltou melhor, não foi? eu tô bem no lado direito, agora o lado esquerdo A tá ESPN fez uma gestão de risco, pensou, Bubu, vou renovar. Não, comigo é só o risco. A gestão não... Mas renovou. Gestão não Entendeu, O tem. problema não é joelho, o problema é a cabeça. Né? Não é? Fala aí que você ia falar. Eu ia falar outra coisa. Ah, não. O Pedro não- Eu já joguei a pimentinha aqui, né? O Zé, que é o comentarista que normalmente traz as pimentas do programa, né? Ele fala, outra botar uma pimentinha e tal, eu botei. Só que assim, se o Bruno Henrique, atenção, se o Bruno Henrique não ficar no Flamengo, eu acho que teremos a primeira crise da era Tite. Porque o Tite pediu a renovação do Bruno Henrique. Ele chegou, quero o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro estava meio que já de saída, já estava preparando as malinhas, já estava procurando casa em outro lugar. O Tite falou, eu quero que ele fique. E tudo indica, vai ficar. Porque o Tite pediu. O Tite, não, eu quero ele aqui. E o Tite pediu o Bruno Henrique, eu quero a renovação dele. Se não renova, além do problema popular que já vai ter, né, de desagradar mais de 40 milhões de torcedores rubro-negros, vai desagradar o Tite. Pô, peraí. Estamos aqui e tal, eu tava confiando que o Bruno Henrique ia continuar. Ele não tem as características do Pedro, do Gabigol, é um cara que eu conto, é um cara que desequilibra, não sei o quê, e ainda pode reforçar um rival. O Tite certamente não vai ficar satisfeito. Seria, acho que o primeiro pedido do Tite não cumprido pela diretoria. Bubu, e outra- Então, até nisso agora, a ajuda do Flamengo ela ficou obrigada também, já era antes, mas ainda Pra mais não agora. perder o jogador que é importante, é para não desagradar o treinador que acabou de ser contratado e para não perder pro William, rival. e teria que repor, né? E quanto custaria um jogador para repor a saída do Bruno Henrique? Então, ponto muito bom que você é uma- levantou. é uma- Compensa, de repente, não atender o pedido do Bruno Henrique e, de repente, ter que ir no mercado para gastar uma bala, Mas, talvez William, até mais, com outro mas jogador nesse que ainda vem, cenário- se adapta e tal, etc. Vale a Nesse pena isso? cenário, o jogador sempre é soberano na decisão. Assim, 90% dos casos, ele vai optar pelo que ele acha que é melhor. No caso do Bruno agora, fica mais evidente que ele é o senhor da razão na decisão, Bruno. Porque é o seguinte, ele vai ouvir o Flamengo, já ouviu o Palmeiras, vai sentar e vai optar. Então eu acho que o Flamengo, por isso que eu falei, vai tentar apelar por isso. O Tite veio, o Flamengo, a nação, a história. Porque eu não sei se... Claro, que aí respondendo sua pergunta, na parte financeira, eu faria, entre aspas, uma loucura para segurar o Bruno? Faria, se eu sou o diretor do Flamengo. Se eu perco por essas razões que vocês citaram aqui. Só que agora está na mão do Bruno. O Bruno não está com É contrato porque eu acho vigente, ele que está o Braz- O que acabando. o Braz falou aqui, Braz, Flamengo, Braz aqui. O que eu entendo assim, o que parece, eu não sei nem se o Pedro tem informação disso, o que parece é que, por estar no Flamengo, pelo carinho da torcida,
pela relação com o Flamengo, pelo tamanho que ele tem no Flamengo, por gostar da cidade, por uma série de fatores, me parece que se o Flamengo chegar e cobrir, a tendência é que o Bruno Henrique fique. Por esses Eu fatores. acho que talvez não precisa nem cobrir. Né? Então, o que eu perguntei, se você tem informação, eu não sei. Não é nem informação. Eu acho que assim, a gente também às vezes pinta o cenário mais do que ele é. Tem crise por causa disso? Olha, Gente, se pelo o amor de Bruno Deus, tem Henrique... negociação. Mas tudo no Se Flamengo sair, vira crise. a crise Se ele vai perder sair. o Bruno Henrique, pode virar uma crise. Mas calma aí. Aonde está escrito que ele está saindo? Não, nenhum lugar. Está em negociação com o Palmeiras. Então, E com o Flamengo. E é a coisa... O Bruno Henrique tem um tamanho, como tem o Gabriel, como tem o Dudu, como tem um Gustavo Gomes, como vai ter um Tiquinho no Botafogo, como vai ter um Renato se sair do... E quando deu a crise na relação do Dudu, falou-se de Flamengo também, né? É, A exatamente. negociação, eu acho que é algo para lá de natural. A negociação. Ok, negociação perfeita. Mas eu não vou pintar que tem uma crise porque o Palmeiras está... O Bruno viajou para São Paulo para assinar. Não é o caso. O que eu acho que tem é... O Palmeiras ele tem uma arma. É o dinheiro. Não é que ele tenha dinheiro em caixa, mas a arma que ele pode utilizar é convencer o lógico. Bruno com um salário altíssimo. Um E projeto. aí uma informação, William, Vai lá. se você me permite. É coisa da ordem de superar a casa dos 2 milhões. Proposta do Palmeiras. Vencimentos mensais. Variando ele entre 2 e 2,5. Você pode estar falando em 2,2, 2,3. Ah, vai mas bater o teto. É dessa ordem. Vai ganhar o que o Tite ganha. Então, dependendo mais, porque isso é o valor de comissão do Tite. Então, o Palmeiras ofereceria um vencimento mensal, e aí você pode colocar salário, luva, tudo, acima da casa dos 2 milhões. Não é a proposta do Flamengo. Só que a questão do Flamengo não é nem exatamente a grana para o Bruno, é a questão do tempo. O Bruno tá nessa, né? Há quanto tempo a gente está falando aqui que o Bruno quer 3 anos de contrato para se aposentar? Isso vai ser um impasse, que a negociação não é tão fácil. E o Bruno quer 3 anos. Se o Flamengo chega a 3 anos, William, eu não acho que o Bruno vai virar e falar, tá, mas agora eu quero 3 anos e os 2 milhões e tanto estão me oferecendo lá. Entendi. Ele quer os 3... Ele tá no Flamengo? Pela ele relação tá com o ambientado. Flamengo, Sim, que eu falo. isso Pesa. Isso pesa. Senão a gente tá tratando o cara também como alguém que tá aqui, ó, me dá 2,3, então se me der 2,4 vem pra cá, mas se me der 2... Não. Tem uma questão de tempo. ô, O Pedro. Bruno, desde o início do papo, a questão dele não é só grana. A questão do Bruno, desde o início do papo, é o tempo de contrato. O Flamengo só quer 2. 33, ele quer 3. Ele entende, por exemplo, que o Flamengo deu o contrato pra gente até 38, e pra gente até 37. Ele fala, eu entrego. Ele tá numa cadeira confortável de entrega de rendimento. Então, pra mim, tem muito mais esse debate do que exatamente... Nossa, agora a coisa encaminhou e tem um grande problema aí para falar. Não tem. Eu acho que tem uma negociação. E negociação com gente desse porte é desgaste. Puxa para lá, puxa para cá, ouve aqui, ouve acolá. O empresário está no direito de falar, Praz, quanto é que você tem para me oferecer? Eu tenho tanto. Ô, fulano, tá vendo? Eu tenho mercado. Não é uma coisa que está Por que fechada. o Flamengo não oferece 2, desenhando. prorrogável por mais 1, dependendo do número de jogos, produtividade, etc. William, Ele cumpre e eu não acabou, acho- fica 3. Eu acho que... Só para esclarecer assim, o que o Pedro falou, eu não acho que tenha crise. Na minha visão, eu só estou debatendo que eu acho que a maneira como foi gerido isso, eu acho que gerou um risco desnecessário de deixar o jogador chegar em fim de contrato e ser tentado por uma outra proposta, porque uma coisa é tu não ter proposta na mesa e renovar. Outra coisa é tu ter uma proposta do Palmeiras, ou do Grêmio, ou do Cruzeiro, e sentar para negociar. É totalmente diferente. Se chama ele antes. Entendeu? Então, assim, não é questão de crise dele estar fazendo leilão, não.